a gente passa... Ó, todos escutaram aí, então a gente está gravando nossos eventos. Sejam bem-vindos ao Acesp Apresenta. A gente grava o evento aqui e, na sequência, a gente vai disponibilizar o evento gravado a todos. Eu queria iniciar agradecendo aí a organização da Ana. A Ana é nossa diretora de Mulheres na Tecnologia, também a Dani aí por toda o auxílio. Nesse momento aí que a gente tem feito diversas ações pela CESPRO e nossos diretores, tentando trazer para os nossos associados pontos importantes para suas empresas nesse momento de pandemia, né? Também queria agradecer imensamente aí a Janete, tivemos um bate-papo ontem, né, Janete e Ana, e elogiar o currículo teu, Janete. Muito impressionado eu fiquei ao conhecer a tua trajetória e tenho a certeza que vai colaborar e muito nesse momento aqui com os nossos empresários. Também esse evento, pessoal, a gente abriu aí para não associados também, né? A gente fez alguns eventos fechados aí do Acesp Apresenta, mas nesse momento a gente está abrindo a toda a comunidade, a todo o setor de TI, principalmente para atrair também os associados, se engajar nesse momento em que a gente precisa muito do colaborativismo, do associativismo, de todos, para que juntos consigamos estar mais forte frente ao setor e defender os interesses de todos os nossos empresários, né? Comentava aqui um pouco antes com o Marcelo até, que nos mandou um e-mail aí sugerindo ação em relação a um edital da FINEP, por exemplo, e aonde a gente tem levado esses anseios dos nossos empresários à frente aí dos governos, né? Vocês também podem acompanhar várias iniciativas e defesas dos nossos empresários que estamos fazendo lá em Brasília. Essas informações estão todas disponíveis no nosso site aqui da internet, da CESPRO, com informações diárias, vários manifestos, várias reuniões em Brasília, tanto nos ministérios quanto na Câmara e no Senado, buscando esses temas mais relevantes para a gente trabalhar, tá? Então, eu queria reforçar essas ações que a gente tem feito à frente e convidar sempre os empresários para estarem associados e trazendo as suas demandas para a gente estar avançando todos juntos, né? Então, como o nosso lema diz aí, juntos somos mais, tá? Bom, dito isso, eu queria também só dar uma última lembrança e uma ação que nós estamos fazendo junto com a Unimed aqui do Paraná, que é trabalhar a questão da doação de sangue, né? Tem tido uma defasagem muito grande de doadores nessa fase, então a CESPRO, junto com a Unimed, também está empenhada em sensibilizar os nossos empresários, os nossos colaboradores, para que estejam doando sangue aí dentro do possível. Todos devem ter recebido aí uma chamada e uma sensibilização nessa linha. Bom, a princípio, acredito que seja isso. Eu quero passar a palavra para a Ana e já agradecer antecipadamente, Janete, a tua disponibilidade, contar sempre comigo pessoalmente, com a CESP Paraná e toda a nossa diretoria aí no que você precisar também, tá bom? E um ótimo evento a todos. Obrigada, Adriana. Ana, tem que ligar o microfone. Tá contigo, Ana. Só volta o microfone pro... Boa noite a todos, né? Boa noite. Agora com o microfone ligado. Ratificando os agradecimentos à Janete por participar conosco nesse momento. A CESPRO, como o Adriano disse, nós normalmente fazemos eventos para os nossos associados, sempre buscando uma série de benefícios e o fomento de negócios entre nós. E dessa vez, como nós sentimos uma necessidade muito grande por parte dos nossos associados, nós trouxemos uma palestra para o evento e abrimos para não associados também, para incentivar que os não associados possam
sensibilizar e entrar conosco. Essa mina fala merda, vai ficar sem... Eu pediria que, se possível, manterem os microfones desligados, né, enquanto nós estamos fazendo a apresentação. Agora eu tenho o prazer de apresentar a Janete Anelli. A Janete é economista, pós-graduada em Controladoria e Finanças pela PUC Paraná, tem MBA executivo em Mercado de Capitais pela FAI Business School e atualmente está cursando faz o curso de conselheiro de administração pelo IBGC. Até uma grande novidade, a Janete, em breve, assume como conselheira de uma grande multinacional que ela vai contar para nós depois. Né? Eu pediria, por favor, Arthur, que você mantenha seu microfone desligado. Tá ok? Obrigada. Voltando, peço desculpas. A Janete tem 28 anos de experiência nas áreas de finança, governança corporativa e reestruturação de empresas, né, adquiridas em empresas nacionais e multinacionais. Ela foi controller para Brasil, Peru e Colômbia pela Percons SA, que é uma multinacional, e diretora financeira nos grupos Implus e na Itaité Capital. Atualmente, ela exerce o cargo de vice-presidente de expansão e novos projetos do IBEF, né? E ela está coordenando também um curso no IBEF para o pessoal de finanças. Hoje, a Janete é sócia e CEO da AW3 Consultoria Empresarial. Então, essa grande experiência que a Janete tem na área financeira e na área de controladoria, ela vai poder estar compartilhando conosco, tá bom? Janete, a palavra é sua. Ok, obrigada, Ana. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos vocês. Em especial para o Marcelo, que é um grande amigo e uma pessoa que eu admiro. Ela sai cheia de sangue. Arthur, tira a tua apresentação, por favor. Arthur, por alguma razão, a tua apresentação está sendo projetada na tela para nós. Se você puder tirar para nós ali, por favor, eu agradeço, tá? Então, eu queria, de novo, aí voltando, né, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do Marcelo Figueiral, que é uma pessoa que eu gosto demais, é uma pessoa, assim, que eu tenho um carinho enorme, que tem uma admiração muito grande. Eu vi ali que está a Cleia já, né, que é uma pessoa que eu também gosto bastante. Agradecer a Ana pelo convite e o Adriano, né, eu espero de verdade honrar o tempo de cada um de vocês aqui hoje. Então, tem uma trajetória grande aí no mundo de finanças, de controladoria, de governança, que eu espero de verdade poder trazer um pouquinho para vocês e contribuir um pouquinho de verdade nesse momento de crise que é tão traumático para muitas empresas que se veem suas portas de repente fechando, sua operação derretendo e o que fazer, né? Então, tem algumas dicas que eu trago hoje, né, que eu espero de verdade poder contribuir com as empresas de vocês ou com as empresas que vocês de repente atuam hoje, sendo executivos, etc. Deixa eu só pegar aqui a apresentação, só um segundinho. Eu e a Ana testamos antes, deu tudo certo, né? Então, espero que dê certo agora também. Tecnologia é assim. Todos estão vendo? A Ana, está vendo a apresentação? Estou, sim. Sim, tá. Tá Acho perfeito. que todos estão vendo também, né? Estamos vendo, sim. Então, aqui a ideia hoje não é trazer uma apresentação, fazer uma palestra. Eu acho que a ideia é um bate-papo. A gente vai ter um espaço, eu vou falar durante um tempinho, o material que eu preparei para vocês, mas é também abrir um canal para que a gente possa conversar, né? Porque quando vocês me fazem perguntas, vão trazer, de repente, uma oportunidade para eu trazer um ponto de vista diferente e vocês também fomentar uma discussão onde, de repente, acaba contribuindo aí com o nosso bate-papo. Então, eu diria muito mais um bate-papo do que qualquer outra coisa. Então, a proposta que a Ana e o Adriano me fizeram é para que eu pudesse falar um pouquinho desse momento do coronavírus, né, gestão em crise, né, como enfrentar o atual cenário, né, então é um momento bastante difícil, tem empresas que estão se beneficiando com isso, porque o seu core business está inserido no nicho de mercado que é beneficiado, enquanto outras, infelizmente não. Então, vamos falar um pouquinho desse cenário aí, né. Antes disso, eu gostaria só de roubar o tempo de vocês um pouquinho. A Ana já falou do meu perfil, né? Além disso, eu também faço parte de um programa de mentoria na FAI, né? E também faço um programa de mentoria na Max Brasil.
Aqui é só um currículo da minha sócia, né, da minha empresa. Então, até fevereiro desse ano, eu ocupava a cadeira de CFO em um grupo de empresas, e aí resolvi, junto com a Marjorie, a gente montar a nossa empresa, né, uma empresa de consultoria, que já era algo que eu já vinha pensando há muito tempo. Então, são 32 anos aí a minha trajetória profissional, desses 32 anos, basicamente 28 anos no mundo de finanças, e aí eu achei que chegou a hora de fato, eu contribuir um pouquinho mais com outras empresas e não ficando só uma empresa, né? Então, eram 2 propósitos na minha vida, que era ter o meu próprio negócio e atuar à frente de conselho de administração, e aí, como a Ana falou, eu estou indo agora para o primeiro conselho na minha vida profissional. Então, a Marjorie é uma grande parceira, que acabou as duas unindo forças em partes que onde eu não tenho domínio, né, de supply chain, embora essa área também fez escopo de minha gestão, a área comercial, e a área de marketing, que é onde realmente é o foco da Marjorie, onde ela atuou durante mais de 25 anos em grupos aí de grandes empresas. Roubando o tempo de vocês, eu prometo que será bem rápido, então, nós montamos essa consultoria, né, então, é uma consultoria que o nosso propósito, na verdade, é romper aquela barreira daquela consultoria convencional, não estou desmerecendo nenhuma consultoria, mas a nossa ideia é que a gente atue mais próximo das empresas, no dia a dia. E aí a gente desenvolveu uma metodologia que é propriedade nossa, uma metodologia proprietária, onde a gente tem o objetivo de viabilizar os diagnósticos de como a empresa está naquele momento de uma maneira mais assertiva. E aí, com isso, a gente entende que a gente vai gerar uma maior velocidade em resposta para esses nossos clientes, para que ajude eles na tomada de decisão. Nossa empresa foi construída em cima de 5 pilares, né? Onde eu atuo diretamente em 2 pilares, onde é a minha área de conhecimento, então, de finanças, em tudo que a gente pode falar de finanças, né, e desde implantar uma tesouraria, implantar uma área de controladoria, processo orçamentário, ciclo financeiro, contabilidade, a parte tributária, então isso as áreas que eu sempre atuei e tenho um conhecimento bem razoável. A parte de governança é um mundo que eu entrei faz mais ou menos uns 10 anos, é uma área que eu me apaixonei, já era apaixonada por finanças, e governança eu acho que meio que compilou, né, que juntou com a área de finanças. Então, quando a gente pensa em governança corporativa, compliance, gestão de riscos, políticas nas empresas, código de conduta, etc., é uma área que eu tenho bastante conhecimento, já fiz várias implantações, e consigo realmente ajudar as empresas, porque isso é um passo importante, inclusive, para acesso aos bancos. A Marjorie, por sua vez, ela tem um vasto conhecimento na parte comercial, era onde ela sempre atuou também na parte de marketing e brand, então ela acaba, de uma certa forma, contribuindo nesse ecossistema da empresa. E aí, nós pensando que a ideia é que a gente conseguisse contribuir com uma solução completa para a empresa, então, porque, de repente, eu vou ver situações dentro do financeiro que estão sendo ocasionados pela área de supply, pela área de logística, então, por que não trazer essa área para dentro do nosso escopo também? Então, a gente fez parceria com algumas outras empresas, tanto para atender o pilar de operação, que é gestão de compras, logísticas, etc., e também para a gente atuar no universo de pessoas, porque sem as pessoas a gente não consegue fazer a entrega no final do dia. Então, é um pilar extremamente importante, e nós temos um parceiro de negócio também que nos ajuda nisso, e aí a gente viabiliza a gestão empresarial como um todo. Então, vamos ao que eu vim falar hoje para vocês, né? E aí eu vou começar com essa frase, que ela já está ficando meio batida, mas é uma frase que eu já usava antes da crise, né? Antes da crise do coronavírus. Eu sempre enxerguei, quando aparecia um problema na empresa, como uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de você olhar de um prisma diferente. E aí, quando você enxerga que problema é uma oportunidade para você enxergar de uma maneira diferente, a crise não é diferente disso, né? Então, toda crise, ela de fato é uma oportunidade para você rever o teu negócio, para você ter um olhar diferente do teu negócio, né? Então, assim, eu venho conversando com muitos amigos que são CFOs de empresas, eu faço parte do IBF, como a Ana falou, então a gente está muito próximo dessa comunidade de finanças, e entendendo o que está acontecendo nessas empresas, né? E a gente vê, assim, a quantidade de coisas que as empresas passaram a pensar e agir por conta da crise, que se não tivesse a crise, certamente elas não estariam olhando para esse universo. Então, isso acho que todo mundo já está antenado para isso, mas acho que é só reforço aqui também de que
enxergar a crise sem reclamar, sem, oh meu Deus, os céus, a vida, o azar, né? O que eu posso fazer, né? Onde eu estou inserido? Enfim, enxergar a crise como uma grande oportunidade, de fato, como eu acho que ela é. E aí, pegando o gancho ali da crise, eu acho que o mundo depois da pandemia, ele já está sendo diferente, eu acho, né? Eu enxergo dessa forma, mas ele vai ser muito diferente do que ele era antes. Mas só que muitas das coisas que a gente está vendo agora na pandemia já existia antes, né? Então, tinham mudanças que já estavam aí. E que a gente só, na verdade, a gente até brinca, né? Eu brinco que acho que o coronavírus, acho que ele meio que está acelerando a chegada do futuro, e acelerou mesmo, porque hoje essa tecnologia que nós estamos usando agora para esse nosso bate-papo, ela já existia, não foi algo que foi criado novo, né? Então, se não foi nada criado novo, por que eu não usava antes? Porque tinha que ter uma mudança de mindset, uma mudança de como eu coloco, que eu implemento as ações dentro da minha empresa. Então, era algo que a gente provavelmente usaria lá no futuro, e o coronavírus fez com que a gente usasse agora, né? O trabalho remoto, né? Por que não que a gente não possa trabalhar de forma remota? Eu tenho um amigo que ele é presidente de uma empresa na área de tecnologia, voltada para a área de seguros, e eles agora, eles já não têm mais a estrutura física da empresa, 100% da empresa está em home office e permanecerá pós-crise. E ele entendeu que esse é um modelo que ele consegue gerir o negócio dele, né? Deles. Então, já existia isso, a gente só não usava. Então, o modelo de consumo, ele já vem sendo alterado há muito tempo. E agora, muito mais. Porque, assim, eu era uma pessoa que frequentava muito shopping, porque eu amo shopping, adoro comprar, né? E agora, com o shopping fechado há um monte de tempo, eu percebi que tem um monte de coisas que eu não tenho necessidade. E que outras eu entendi que tinha necessidade, mas que eu poderia fazer a compra via internet. Né? Tipo, fazer compras de supermercado. Não comprava, ia ao supermercado. Mas por que não comprar direto da minha casa, né? Eu acho que o mundo depois do coronavírus, ele também, ele está permitindo, e aí eu espero que a grande maioria da população mundial aproveite isso, que a gente praticar a empatia, a gente praticar a solidariedade, né? É uma grande oportunidade para você rever o teu modus operandi, o teu jeito de ser, né? Então, com isso a gente se torna humanos melhores, e aí certamente as empresas que a gente atua como dono, como proprietário, como executivo, ou como um profissional dessa empresa, ela se torna melhor. E há um outro pensamento que é muito forte, que eu acho que pós o coronavírus ele vai trazer para a gente também, que eu não posso ter lucro a qualquer custo, né? O lucro, eu sou de finanças, então eu vou sempre defender ter lucro nas empresas, mas eu preciso primar para o ecossistema que faz parte dessa empresa, inclusive os meus colaboradores, né? Então, agora, como é que eu cuido dessas pessoas que estão na minha linha de frente, que se eu cuido bem deles, eles certamente vão cuidar dos meus clientes, e vão cuidar dos meus fornecedores, que vai cuidar da minha cadeia inteira, e certamente o lucro virá por consequência, né? Então, o coronavírus está permitindo isso. Se as empresas enxergar isso, a gente, com certeza, vai ter um mundo melhor, um Brasil melhor, que está bem carente disso, né? E aí, é algo que vocês, que acho que a grande maioria das empresas que estão aqui hoje, embora o Adriano falou que nós temos convidados, mas eu imagino que grande maioria são empresas no mundo de tecnologia, então falar de mundo VUCA para vocês é algo que já vinha se falando muito mais fortemente do que outras empresas que não são do mundo de tecnologia, mas ele está aí, muito forte, né? Então, eu já ouvi falar, acho que uns 5 anos atrás, já vinha ouvindo falar do VUCA, né? Mas o VUCA agora, mundo VUCA, no mundo onde a gente tem uma crise dessa, sem precedentes, pelo menos sem precedentes de fato, faz toda a diferença, né? Então, pensar assim, é volátil? A nossa crise agora de coronavírus, que é mundial e impacta todo mundo, todas as empresas, algumas positivamente, outras não, mas ele está aí, né? Então, o que eu faço com ele? A gente já falava dele lá atrás, muito fortemente, mas eu fiz o quê? Eu montei um mapa de riscos, eu coloquei que eu poderia ter uma crise dessas dentro do meu mapa de risco, mesmo sabendo que o mundo VUCA já estava aí dentro, né? Então, muitas, com certeza, infelizmente, não. Infelizmente, não. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, e aí longe de mim fazer juízo de valor,
da gestão empresarial de cada um. Eu tenho certeza que quando eu fizer a pergunta, você conhece seu negócio? Todos que são proprietários de empresas ou estão na linha de frente da empresa, vai dizer, óbvio que eu conheço meu negócio. Como assim eu não conheço meu negócio, né? E eu tenho certeza que sim, né? Eu tenho certeza que conhece, né? Teve a coragem de montar o negócio e está aí à frente da sua empresa. Mas quando eu faço essa pergunta, e eu fiz muito essa pergunta nas empresas onde eu passei, onde eu entrei para fazer uma reestruturação, e aí muitas vezes eu notava que eu, de fato, não conhecia o negócio, mas olhando pelo prisma financeiro, olhando pelo prisma de gestão empresarial. Porque o core business em si, tenho certeza que o proprietário da empresa, que o executivo da empresa conhece, mas olhando pela ótica de gestão, talvez não. Então, a primeira pergunta assim, que eu sempre faço é, onde você ganha o teu dinheiro? Né? Desde a hora que você gasta o primeiro R$1, até a hora que aquele R$1 volta de novo para o teu caixa, então ele transita, né? Você vai comprar matéria-prima, você vai gastar em serviço, ele vai circular aí esse dinheiro vai circular em várias mãos, mas ele volta para você de novo a uma taxa X, que é a taxa de retorno que você espera dele. Então, assim, onde que você ganha dinheiro? Né? Será que sabe disso, onde que ganha dinheiro? Onde é estratégico estar? É importante essa pergunta, né? Eu tenho um grande amigo, que ele é CFO de uma empresa voltada à tecnologia, e eles tiveram uma grande sacada que eu achei super inteligente, né? Porque eles migraram a empresa deles, a sede da empresa, para um país da Europa, aonde eles teriam um ganho tributário, né? Além do ganho operacional, porque a empresa precisava estar instalada numa determinada região, então ele teve esse ganho operacional, mas ele teve um grande ganho tributário que gerou um grande retorno financeiro para a empresa. Então, sim, empresas de tecnologia, né, tributadas pelo ISS, o ISS, todo mundo sabe, é diferente, cada município tem o seu ISS. Eu sei que nós temos o Paraná Competitivo, e aí tem uma tributação especial do ISS, mas tem alguns municípios do Brasil que tem uma tributação muito mais interessante do que, de repente, estar numa cidade onde não é tão positivo. Então, olhar isso também o estratégico não é só o mercado que atua, mas se você está no lugar certo dentro de tributação, dentro de público-alvo, etc. Né? Quais gastos geram receita para o seu negócio? Né? E aí eu não estou falando do gasto de estrutura de back-office, porque isso não gera receita, né? Todo mundo sabe disso, não gera receita. Mas, assim, aquele R$1 que eu coloquei na minha operação, ele vai voltar a uma taxa X, que é a taxa que eu espero de retorno do meu negócio. Esse R$1 que eu gastei, todo R$1 que eu gasto, tirando a estrutura fixa de back-office, como eu já falei, ele gera dinheiro para a empresa? Ele está gerando dinheiro ou não? Eu sei disso, eu sei o que gera dinheiro para a empresa, o que não gera. Se vocês ganharem um contrato novo, um cliente novo na sua base, qual que é a margem de contribuição que esse cliente traz para a empresa? E aí eu resolvi colocar essa pergunta, porque assim, eu já trabalhei numa empresa, e uma empresa grande, e quando eu entrei nessa empresa, ela tinha uma base de clientes, assim, que brilhava os olhos de todo mundo, porque era uma base, assim, espetacular. E aí nós tínhamos um cliente que estava lá dentro da base dos 10 maiores clientes da empresa, e aí olhando um pouquinho os números lá, eu achei que não era um cliente que deveria estar nos top 10, mas no sentido de quanto que ele contribuía para a empresa. E aí o presidente super orgulhoso, e ele, de fato, para mim, ele tinha que ter orgulho mesmo de estar com aquele cliente na base. Ele disse, nossa, Janete, mas é um cliente super importante para nós, tá. Eu falei, todos os clientes são importantes, mas será que esse cliente realmente está trazendo retorno para a empresa? Né? E quando eu falo de retorno financeiro e econômico, e aí fui lá, dei uma olhada no histórico desse cliente, e aí a gente constatou que esse cliente, ele não contribuía em termos financeiros e econômicos para a empresa, era um cliente que aplicava multas bem razoáveis para a empresa por tudo, né? O contrato era um contrato bastante frágil para nós, que éramos a empresa contratada. Era um cliente que tinha um relacionamento extremamente difícil quando a gente fala no trato comercial. E aí, com todo esse cenário, infelizmente, ainda ele não gerava retorno e ele tinha um prazo de pagamento que era gigantesco. Então, ele, de uma certa forma, ele meio que destruía meu ciclo financeiro dentro do meu caixa. Então, era um cliente que a gente tinha que tirar da base. Então, assim, mas naquele momento era um cliente que já estava lá há anos na empresa, consumindo a margem dos outros contratos. E aí, quando a gente avalia, passa a conhecer a empresa com uma ótica dos números,
a gente entende que, de repente, esse cliente não é um cliente que, infelizmente, possa estar na base. Às vezes, pode estar por estratégia, porque eu quero ter ele na minha vitrine. Mas se ele não está lá por isso, e aí eu sei que outros clientes vão pagar por ele, será que vale a pena eu ter um cliente para isso? Então, acho que é só são perguntas que, na verdade, eu trago mais como uma provocação. Longe de mim, como eu falei, criar juízo de valor da gestão da empresa de que vocês atuam. Mas eu acho que é mais para realmente parar para pensar, puxa vida, eu estou ganhando dinheiro, né? Estou sendo estratégico onde eu estou atuando, né? Esse negócio está me gerando receita, esse gasto gera receita, não gera? Enfim, são provocações e que eu acho que quando a gente começa a pensar nisso e olhar, talvez faça sentido. Aqui eu trago também para vocês, agora, principalmente nesse momento de crise, as perguntas que eu acho que é importante a gente fazer para nós, né? Para a equipe que atua com a gente. Aonde eu consigo economizar ou onde eu consigo gerar outras receitas que já não estão na minha base, né? Então, eu tenho lá um rol de potenciais receitas, né? E, de repente, eu não estou olhando para outras possibilidades, né? Então, a primeira coisa, eu acho que quando a gente acaba fazendo no momento de crise, é olhando os gastos, e eu acho que tem que ser assim mesmo, é igual na nossa casa, né? Quando a gente está administrando as nossas despesas, a gente, de fato, tem que olhar, opa, esse gasto aqui eu consigo não ter, eu consigo substituir por um gasto menor, né? Substituir um fornecedor, o que eu consigo fazer? Mas aqui tem uma série de coisas que a gente pode olhar, então, pegar a tua base de gastos lá, dar uma destrinchada nessa base, né? Então, assim, olhar o que eu posso cortar sem que cause ruptura na minha operação. Se esse gasto não causar ruptura na minha operação, talvez eu consiga suspendê-lo agora ou talvez eu consiga, de fato, cortá-lo. Né? Eu venho conversando com muitos amigos e agora até por conta do corona, viagens praticamente não existem mais, né? Então, eu ia visitar um cliente e não visito mais. Então, eu faço via videoconferência, tem uma outra maneira de atender esse meu cliente, né? Ou um fornecedor, enfim. E aí eu não preciso mais fazer essas viagens. Então, será que eu precisava fazer tantas viagens antes? Que aí gera um gasto de deslocamento, um gasto de hospedagem, a pessoa não está aqui, então tem essa hora dela que eu não consigo usar para uma outra atividade. Enfim, são olhar para dentro de casa e verificar, será que todos esses gastos que eu estou realizando, de fato, são gastos que ajudam a minha empresa? Será que esses gastos eu não posso cortar? Né? Tem um outro amigo, que é um presidente de uma empresa, que a operação dele inteiro, ele já entregou, inclusive, a unidade onde eles estavam instalados, e eles estão 100% home office. 100% home office. E aí ele falou, nossa, Janete, a gente achou que isso não era possível, e a gente está todo mundo trabalhando de casa, a produção super bombando, né, e todo mundo entregando, o pessoal super comprometido, e toda aquela estrutura fixa que eu tinha, de aluguel, de manutenção, etc., não tem mais nada. Então, será que não é um modelo que dá para ficar? Então, acho que obviamente, cada um olhando para dentro e verificar o que é possível cortar, o que é possível substituir, enfim, é esse olhar para dentro mesmo, né? E aí, obviamente, que você tem uma boa área de controladoria, uma área boa de tesouraria, uma área de contabilidade, onde te dá um balancete destrinchado, onde você realmente consegue olhar a tua gestão da empresa através dos números, porque ele fala muito para a gente, né? Basta que a gente ouça. E aí eu trouxe aqui alguns insights só, eu não sou uma conhecedora da área de tecnologia, de tecnologia, não sou, né, embora eu goste muito disso, mas não sou uma conhecedora. Mas só umas possibilidades, né, então, assim, de repente tem lá dentro do core, já dentro da lista dos itens que você fornece para o mercado, será que de repente não dá para pensar em algumas outras receitas operacionais que vão agregar o negócio também, né, então a gente está falando muito de gerenciamento das redes, né, em tecnologia de informação e comunicação, agora é o momento de atuar. Eu acho que o coronavírus, ele está impactando muitas empresas, mas as empresas de tecnologia em geral, eu sei que algumas, infelizmente, estão sendo prejudicadas, mas em geral ele vem mais para beneficiar do que para prejudicar, né? Então, pesquisa, análise e desenvolvimento. Eu trabalhei numa empresa onde ele tinha essa empresa tem até hoje, na verdade, uma estrutura de desenvolvimento bastante razoável, que eram profissionais extremamente capacitados, doutores, pós-doutores. Então, assim, eu fico pensando, será que essa empresa ela está conseguindo absorver esse conhecimento e esse trabalho dessas pessoas na sua área de aplicação? Se não tiver, será que esse pessoal não poderia, de repente, essa empresa prestar um outro serviço, porque já tem uma equipe que poderia prestar um serviço de pesquisa, de análise e desenvolvimento,
uma vez que já tem conhecimento técnico já incorporado nessa equipe? Não sei na empresa de vocês, talvez dê para fazer alguma coisa assim. Manutenção de equipamentos, agora muitas empresas não estavam preparadas para o coronavírus, não estavam preparadas para o trabalho, para o teletrabalho. E aí, de repente, não tinha computadores, ou tinha computadores, mas tem que fazer manutenção. É uma possibilidade, né? A otimização do atendimento dos clientes, a informatização dos canais de vendas. Muitas empresas não sabiam como vender através do e-commerce, por exemplo, entra a tecnologia para ajudar. Processos de armazenamento de informação, a quantidade de informação que a gente está gerando agora, ela é bastante razoável. Então, onde entram as empresas de tecnologia de informação? Eficiência na proteção de dados é uma grande preocupação, né? A gente tem ali, já pegando o gancho da LGPD, que eu coloquei ali um item também, mas é uma preocupação que, como é que estão as minhas informações? Agora a gente está muito na nuvem, está todo mundo no online, eu estou cuidando dessas minhas informações, que são valiosas, né? Mais colaboração no ambiente de trabalho, aumento de mobilidade operacional, a gente está nesse cenário agora, e onde as empresas de tecnologia podem contribuir mais. Então, aqui eu trouxe alguns insights só, eu tenho certeza que vocês estão super antenados para isso, mas é que, de repente, é um olhar para fora, para o que eu estou fazendo, será que eu estou fazendo tudo o que eu poderia fazer? Porque ferramenta eu já tenho, né? Aquilo que eu falei no começo, a gente está usando uma ferramenta para fazer esse bate-papo hoje, mas essa ferramenta já existia. Então, será que vocês não têm, de repente, uma ferramenta que conseguiria ajudar outros clientes e ter uma receita adicional na sua base? Né? Aqui em casa todo mundo é viciado em cinema, né? Eu tenho 2 filhos, um de 14 anos e um de 15, e meu marido, né, que já tem lá quase seus 50, mas ele também é uma adolescente. E aí, todo mundo fissurado por cinema, os shoppings fechados, não tem cinema, né? E aí, que legal. Daí, lá na Pedreira, acho que talvez já tenham conhecimento, agora eles estão fazendo lá o cinema, a moda antiga, né? Que você vai com carro, tal, não sei o quê. Aquilo lá não foi criado agora, ninguém inventou aquilo já existia, né? Então, já é algo que é do tempo da minha mãe, né? Que já tinha para você ir ao cinema num pátio lá com grama, etc., e tá com o teu carro numa tela grande. Né, você ouvir a voz que está na tela, no teu áudio do teu carro, já existia isso. Então, não foi uma tecnologia inventada agora para esse momento. Foi uma tecnologia que já foi colocada lá atrás, um modo, na verdade, lá atrás, que só inovou para mostrar para a gente hoje que é possível fazer. Né? E, ok, ficamos felizes da vida de ir lá e conseguir assistir o filme. Né? Enfim, marketing digital, tudo a ver com o mundo que as empresas de tecnologia estão inseridas, né, videoconferência, etc., educação à distância, que já existia antes, enfim, são muitas possibilidades, eu acho que aqui é só uma pontinha do iceberg, mas é o que eu estou fazendo, que de repente tem outros produtos que podem agregar a minha base e eu trazer receitas que eu não estava pensando. Então, é só para uma provocação de novo aí para vocês, longe de novo de querer ensinar vocês a fazer alguma coisa que são experts no que fazem. E aí, entrando um pouquinho no nosso bate-papo de hoje, o governo, ele lançou diversas medidas, né? Eu tive a honra de participar de um projeto que, para mim, foi muito legal, porque eu aprendi muito com ele, junto com a Caroline Arnes, que é a filha do Flávio Arnes, nosso senador. E foi um projeto muito legal, que a gente destrinchou as medidas que o governo lançou, e a gente acabou criando um projeto que está lá em Brasília, e que tomara que muitas das nossas propostas que foram lá colocadas sejam aprovadas, porque elas realmente elas vão contribuir ainda mais para ajudar essas empresas e microempreendedores individual para realmente sair dessa crise de maneira mais fortalecidos. E aí eu fico muito feliz de ter participado disso. E aí o governo já gastou, a ideia do governo, pelo planejamento dele, é de gastar $500 bilhão para ajudar essas empresas, né, para que a gente não tenha um colapso econômico como um todo, mas até agora o governo já gastou 220 bilhões nisso. Então, assim, para onde que está indo esse dinheiro? Só que o que a gente vê nas notícias é que, infelizmente, nem todo mundo, nem todas as empresas estão conseguindo acessar esse dinheiro que está aí, né, na mesa, esperando para que você vá lá e pegue. E aí, hoje, a minha ideia é falar um pouquinho para vocês disso, até com base na minha experiência, né, o que você pode fazer para poder acessar esse dinheiro, né? Além disso, eu acho que não só acessar as linhas que os bancos estão oferecendo, não só os bancos comerciais, os bancos de fomento como um todo,
mas olhar para as outras medidas também. Eu não vou falar das outras medidas agora, até por função de tempo, mas tem muitas medidas que o governo lançou que, de repente, pode fazer sentido para o teu negócio. Medidas trabalhistas, medidas tributárias, né, que, de repente, pode fazer sentido. E a grande pergunta é se a crise da Covid-19 está prejudicando ou se está ajudando o seu negócio. Se está prejudicando, talvez é uma boa oportunidade de analisar e, de repente, fazer uma guinada nesse negócio. Se está ajudando, passado a crise, eu me mantenho nessa situação ou o que eu vou fazer para me manter nela depois, né? Então, isso é importante também. Não dá para só agora surfar nessa onda e depois vai embora e será que eu me mantenho nisso ou não? E aí, dentro das medidas do governo, ele teve base, com 3 pilares, na verdade, né? Que é o pilar de fôlego para o caixa, acho que tudo converge para o caixa, né? Tudo vai para o caixa, né? E aí, através de quê? Da flexibilização de medidas trabalhistas e de medidas tributárias. E aí, um outro item também que eu coloquei ali embaixo, que é o acesso aos bancos, flexibilizando e facilitando um pouco mais o acesso ao dinheiro, porque tinha muita burocracia, então dá uma desburocratizada. Então, a gente vai falar um pouco mais disso, eu vou destrinchar um pouco mais isso agora, tá? E aí, assim, como a Ana falou, são 28 anos trabalhando no mundo de finanças, né? Então, é bastante tempo. E aí deu para aprender alguma coisa nesses 28 anos. E desses 28 anos, eu acho que pelo menos uns 20 aí, eu estou falando que eu estava na cadeira já, da principal cadeira de finanças nas empresas que eu trabalhei. E em muitas empresas, eu tive que, o contato com o banco era muito próximo, até porque eram empresas que tinham um nível de acesso ao banco muito grande, no termos de necessidade de captação, por conta do seu core, né, com investimento alto, então, realmente, o acesso ao banco era primordial. Na última empresa que eu trabalhei, eu acabei conseguindo aprovar uma linha no BNDES, que ficou uma linha fantástica, e foi a primeira linha no Brasil, primeira empresa no Brasil a ter essa linha aprovada, naquela modalidade, para aquele porte, obviamente, né? E eu fiquei muito feliz de ter conseguido essa vitória lá na empresa, mas muito disso por conta dessas 5 dicas que eu vou passar para vocês, que eu espero que faça sentido para vocês, e eu espero que vocês consigam aplicar, se for necessário, obviamente, nos negócios de vocês, né? E aí, essas 5 dicas. São 5 dicas bem simples, mas que fazem total diferença na hora que você vai bater lá na porta dos bancos. E principalmente porque, assim, o que eu fui olhar, né? Um monte de dinheiro na mesa, como eu falei agora há pouco, o governo liberando um monte de dinheiro, os bancos flexibilizando, mas, infelizmente, poucas empresas conseguindo acessar esse dinheiro. O dinheiro está lá, mas ele não consegue, como botar um pote de doce na tua frente e você não conseguir pegar o doce, né? Fica lá só babando. E aí, o primeiro item que eu acho que é super importante, que é o tal do kit banco. O kit banco é básico, né? Todo banco que você vai atuar, seja um banco de fomento, um banco comercial, enfim, ele vai te pedir isso, que ele é formado basicamente com 3 itens, tá? Que são os 3 últimos balancetes da tua empresa, e aí, quando eu falo os 3 últimos balancetes, não dá para passar o balancete de outubro do ano passado. Ele precisa do balancete agora, nós estamos em julho, tem que estar, de repente, com o balancete de junho, no máximo com o balancete de maio, porque ele quer ver o teu perfil, e aí ele vai acompanhar dos 3 últimos meses, assim, mais próximo da tua realidade possível. O faturamento, o banco sempre vai pedir dos últimos 12 meses, então não é de um ano fechado, ele vai pedir dos últimos 12 meses. E o endividamento. Daí a pergunta que vocês podem fazer é assim, mas por que ele vai pedir endividamento? Ele não tem acesso através do Banco Central? Claro que tem. Todos os bancos vão lá, acesso ao Banco Central, ele vai ver toda a tua dívida registrada no Banco Central, vai aparecer lá. Então, por que ele te pede isso se ele já tem essa informação? Simplesmente porque o banco, ele quer saber se você tem conhecimento da tua dívida. Se você tem conhecimento, quanto da tua dívida está no curto prazo, quanto da tua dívida está no longo prazo, quanto da tua dívida, qual é a taxa média de juros que você está pagando, qual é o perfil dessa dívida. Então, ele quer saber se você tem conhecimento disso, né? Os balancetes é a mesma coisa, ele quer entender o teu perfil. Então, esses 3 itens, e mais o balanço do último ano, e aí ele vai olhar o balanço 12 meses fechado, vai ver mais ou menos um comportamento da tua empresa.
pega os 3 últimos balancetes, como eu falei, e o faturamento dos últimos 12 meses. O faturamento, ele pode fazer uma projeção para 12 meses seguintes. Opa, a empresa tem esse perfil, mais ou menos, de faturamento, significa que o perfil de recebimento dela deve ser assim. E aí, com isso, ele meio que já sabe se você vai ter condição de honrar com aquilo que você está pleiteando ou não. Então, ele faz uma pré-análise disso. Mas, assim, o kit você vai entregar, querendo ou não, porque o banco, se você não entregar, o banco nem vai te analisar. Só que eu sempre fiz muito além do que entregar só o tal do kit banco. Porque quando eu entregava para o banco, eu entregava algo que o banco não estava esperando. Eu entregava algo já analisado para o banco. Então, eu já pegava aquele balancete, já destrinchava ele, né? Eu já olhava as principais contas, as variações, se eu tive uma variação importante, por que eu tive, se foi uma sazonalidade, se foi pontual, porque tive uma situação com o cliente, ou com o mercado que eu estou inserido, enfim. Eu já preparava isso para que o banco, quando ele olha os meus números, ele fala, meu Deus, que legal, né? Eu não preciso perguntar nada, porque o cliente já respondeu tudo. Então, a gente ganha velocidade aqui, porque ele não perde tempo em te perguntar nada, né? Você mostra um nível de gestão da tua empresa financeira muito alto, então você já cria uma relação de confiança no primeiro item que ele te pede, que é o kit. É a primeira coisa que ele vai te pedir. Ele só vai seguir com os itens de baixo, que é as outras 4 dicas que eu vou falar para vocês hoje, se ele for conquistado no kit. Se ele não for conquistado nisso, ele nem vai te pedir o resto, né? E a segunda dica que eu dou para vocês é referente às garantias, né? Garantias é um negócio complicado. Eu sei que nem todas as empresas têm garantia para oferecer. Muitas das vezes a empresa, lá no seu estatuto social, diz que você não pode fornecer garantias, né? Por alguma razão, porque os sócios não permitem. Mas, assim, você precisa mostrar isso para o banco. Precisa mostrar para ele se você tem garantia. Qual que é a leitura que o banco faz quando você diz que não, sabendo que você tem garantias, e você diz que não vai oferecer? A leitura que o banco faz, assim, se você não está cedendo uma garantia para fazer uma operação, é como se você não acreditasse na empresa. Eu sei que falar isso para vocês, mas como assim não acredito na minha empresa? Se eu não acreditasse, eu não estaria eu botando meu próprio dinheiro na empresa. Mas é a leitura que o banco faz. Então, o que a gente faz nesse item? A primeira coisa é ser extremamente transparente com o banco. Porque o banco, ele vai perguntar para você só para validar contigo, porque as informações ele já tem. Então, é importante ser bem transparente e dizer, eu não posso oferecer garantia, porque isso não permite no meu estatuto, ou eu não tenho garantia para oferecer, ou eu não tenho esse volume de garantia, então eu vou oferecer só uma parte. Ok, então negocia com o banco, que mostra uma boa vontade, uma crença na tua empresa também, e é isso que ele quer ver. E aí, se você oferecer uma garantia naquilo que o banco está pedindo, use e abuse disso. Em qual sentido? No sentido, de repente, conseguir uma taxa de juros mais atrativa, você colocou uma garantia lá, você colocou um bem teu lá nesse processo. Você conseguir, de repente, uma operação mais estruturada para o teu negócio, onde você tem um fôlego lá com uma carência de 6 meses, 12 meses, 24 meses, enfim, vai ser dependendo do valor e a aplicação desse dinheiro, mas é uma oportunidade para que você possa aumentar tuas possibilidades na negociação. E aí, garantias, necessariamente, não precisa ser garantias reais, né? Então, você pode ter um contrato com o cliente, esse contrato lá é um contrato que ele performa-se todo mês, né? Você, de repente, pode ceder esse contrato de garantia da operação a performar. Por que não fazer isso? Então, ele não é tão robusto quanto uma garantia real, mas ele mostra, assim, uma boa vontade da tua parte de construir aquela operação, né? Ou um domicílio bancário, simplesmente colocou o domicílio bancário daquele cliente dentro daquele banco que você está fazendo a operação. Então, isso vai mostrando boa vontade para o banco, né? E aí, já mais um pontinho que você ganha, preparou bem o kit banco lá, tem uma garantia para oferecer ou não tem, explica, e se de repente tem um contrato, pode colocar, enfim, são coisas que podem ser feitas que vão melhorando a tua pontuação dentro do banco e você vai ter maior possibilidade de acessar o dinheiro e acessando aquele dinheiro com uma melhor condição. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é uma questão de regularidade fiscal e financeira. Né? Então, nós estamos num país onde a questão tributária é extremamente complexa,
E aí, infelizmente, ela dá margens para a gente ir para caminhos que não é o melhor caminho quando a gente fala em questões de regularidade, né? E não estou aqui, de novo, fazendo juízo de valor para ninguém, tá? Então, de repente, você lá na tua empresa, alguém disse que você poderia tomar crédito de PIS e COFINS de uma determinada rúbrica. E você, na verdade, não podia tomar porque aquela rúbrica não permite esse crédito. Mas você tomou da mesma forma, porque daí você vai pagar menos imposto, etc, etc. Vai direto para o teu caixa e você fez isso. Aí, tipo, por alguma forma, você foi fiscalizado, a Receita Federal te autuou, você provisionou lá no teu balanço e aparece aquela rúbrica lá, etc. Tentar esconder isso do banco ou tentar dar uma cara diferente para o banco, não vai rolar, de verdade, porque o banco sabe que você está enrolando ele. Então, o que eu sempre fiz? Se eu tivesse alguma situação dessa nas empresas que eu trabalhei, ou frente às operações que eu estava ali pleiteando, eu explicava de uma maneira muito transparente, ou, de repente, eu tenho uma situação que de fato aconteceu assim, mas que nós já corrigimos, nós não tínhamos conhecimento, ou nosso sistema não funcionava dessa forma, enfim, explicar e dizer, já corrigimos e não tem mais essa situação. Ou mesmo irregularidade financeira, né? Você tinha um financiamento, e aí nesse financiamento, por alguma razão, você não conseguiu honrar os compromissos e ficou lá com uma pendência financeira, essa pendência financeira foi registrada no Serasa, no Bacen, etc., e aí, como é que eu vou explicar isso? De fato, a gente teve essa pendência financeira por causa disso, daquilo, foi uma situação pontual, a gente precisa, inclusive, do dinheiro de vocês agora para reverter nisso, naquilo. Então, quando se faz esse tipo de coisa, mostrando transparência para o banco, honestidade para o banco, as chances aumentam bastante. Eu sempre fiz isso e deu certo, né? Nas empresas que eu trabalhei, dá para dizer que eu praticamente nunca perdi uma linha quando eu ia numa negociação. Os últimos 2 itens, e aí esse item agora, que é o planejamento, que é um item super importante, e que, infelizmente, nós, na cultura do nosso país, a gente não tem a cultura, infelizmente, de planejamento. Seja na nossa vida pessoal, né, o planejamento financeiro, finanças domésticas, e o planejamento nas empresas, né, então isso, infelizmente, acontece em muitas, né, mas aí eu acho que agora, principalmente nesse ambiente de coronavírus, nesse ambiente de crise, onde as empresas estão sendo bastante afetadas, precisa planejar a empresa até para saber até onde você vai com ela e o que você pode fazer para, de repente, aumentar mais tuas margens ou, de repente, sobrevivência mesmo, né? E quando eu falo de planejamento, não estou falando para fazer um planejamento estratégico, aquela coisa toda, que eu acho que é importante, super importante, mas de repente você não tem equipe para fazer aquilo, equipe com conhecimento, né? Então, às vezes, não precisa de tudo isso. Às vezes, fazer simplesmente um fluxo de caixa, simplório, né? Linhazinha lá de recebimento, linhazinha de pagamentos, só separar pelo menos o que é operacional, para você saber a tua geração operacional de caixa, que é importante, saber se você está gerando receita ou não, né? Gerando recebimento, gerando caixa de fato, acho que é importante. Mas construir um fluxo de caixa de maneira bem simplista, mas que ele seja construído assim, pelo menos até dezembro, né? Nesse ano. Se não consegue fazer até dezembro, fazer nos próximos 3 meses. Porque quando você já entregou os 3 itens de cima que eu acabei de falar, e você mostra para o banco, olha, eu já tenho um fluxo de caixa aqui para os 3, 4 meses, ou para até o final do ano, porque então meu caixa, a empresa vai se comportar dessa forma, e eu preciso desse dinheiro para poder sustentar isso, ou para poder alavancar, ou para poder trazer um investimento, ou sei lá, enfim. Então, com esse planejamento, você consegue justificar a necessidade do dinheiro, mas não só justificar a necessidade do dinheiro, como você também mostrar que você está cuidando do dinheiro que o banco vai te dar. O banco não te dá o dinheiro, né? Ele te dá o dinheiro uma taxa X, né? Ele está te vendendo um dinheiro, na verdade. Mas quando você mostra que você tem um planejamento, o banco fica mais confortável para aprovar essa operação de crédito. Por quê? Porque a chance de inadimplência com o banco é menor. Porque se você cuida do dinheiro, em geral, você vai ter condições de honrar com aquele compromisso e você não vai ter inadimplência com ele. Então, esse é o pensamento. Então, quando eu fazia isso e mostrava para o banco, ele falava, opa, que legal, eu sei o passado da empresa, porque no meu kit lá eu já tinha explicado o meu perfil, já mostro o meu futuro, então no kit eu mostrei o passado, no meu planejamento eu mostro o futuro, se eu tenho garantia para oferecer, ok, se eu fiz entrei alguma regularidade ali, eu já expliquei para ele ficar confortável,
puxa, já cheque, 4 cheques lá eu já ganhei, e perfeito, já estou assim, melhorando o meu score perante o banco. E aí entra um dos itens que eu acho que é um dos mais importantes dentro das minhas 5 dicas aqui que eu estou passando para vocês, que é o relacionamento que tem que ser construído quando você não precisa. Né? Então, eu sempre fiz o seguinte, eu chamava os gerentes de bancos para tomar café comigo. Eu não precisava de nada, não queria contratar nada, não queria fazer nada. Né? A empresa às vezes não estava precisando de dinheiro, mas eu simplesmente chamava para ele me conhecer, para ele conhecer a empresa, porque o dia que eu for bater na porta dele, ele já conhece o meu negócio, ele já sabe qual o caminho que a gente vai tomar, ele já sabe quais as ações que a Janete, que a equipe, que a empresa estão tomando para colocar essa empresa nos trilhos ou para elevar o patamar dessa empresa. Então, você constrói relacionamento. E relacionamento, para mim, não é só com o gerente, né? É com todo esse pessoal que está envolvido nos bancos. Então, de repente, tem lá um evento do banco, né? Uma live que o pessoal está fazendo agora, um evento presencial, e aí o gerente de banco te convida. Daí você pensa, ai, puxa vida, né? Trabalhei o dia inteiro, aí tô morto de canseira, aí vou ter que pôr evento de banco, puta que saco, né? Desculpa o termo. Mas assim, gente, tem que ir lá prestigiar o gerente, porque o gerente, ele chamou um monte de clientes deles, e aí imagina se nenhum cliente vai. Como é que fica ele perante o diretor dele, perante o chefe dele no banco? Nossa, não vem nenhum cliente. Ao passo que quando você vai lá no evento, prestigia ele já te apresenta, de repente, para um diretor que está lá, para o superintendente, e vai fortalecendo o relacionamento da tua empresa com o teu banco. E uma outra coisa que eu sempre fiz também, além do relacionamento com o gerente do banco, foi fortalecer um relacionamento com a área de crédito do banco. A área de crédito do banco é extremamente difícil de acessar, porque a ideia é que eles estejam distantes ali do cliente, até para manter a questão da decisão dele sem influência. Mas eu sempre provocava e falava, não, traz a área de crédito aqui para eu conversar, ou me coloca ela num call, ou eu vou até o banco para fazer uma reunião, porque eu falava, quanto mais a área de crédito souber da minha empresa, mais ele vai poder me ajudar na defesa desse crédito. Então, ele passa a ser um advogado, de uma certa forma, lá na hora de fazer a defesa e dizer, essa empresa eu assino embaixo, e eu acho que ela tem que ir para um comitê de crédito. Então, quando a gente cria esse relacionamento, e aí, óbvio que se você vai para uma reunião da área de crédito, se você não conhece de contabilidade, se você não conhece de finanças, vá com alguém que conheça. Porque a área de crédito é uma área técnica. Ele vai te fazer perguntas referente ao balanço, referente ao planejamento, referente ao teu ciclo financeiro. E se não é algo do teu domínio do dia a dia, então talvez você vai passar uma imagem que não conhece e daí fragiliza a negociação. Então, pega alguém que conhece pra caramba disso na tua empresa, leva na reunião e você vai falar do quê? Fala do core, fala do qual o planejamento para os próximos anos, o que você está fazendo, ganhei um cliente, entrei numa nova área, estamos com essa estratégia, porque daí ele fala, nossa, que legal, né? A empresa está com um pensamento assim para crescer. E aí vai a outra pessoa que domina essa parte técnica e vai subsidiar a área de crédito com essas informações. Porque o que eu sempre falava para a minha equipe, e aí compartilho com vocês a minha fala, de que assim, o gerente do banco, a área de crédito, eles não são os inimigos da empresa. Eles não são amigos, mas eles também não são inimigos. Se eles não são inimigos, eles estão ali para fechar a operação. Ele precisa fechar a operação. Mais do que só ele quer fechar a operação, ele precisa fechar a operação. Porque no final do mês ele tem que bater lá, está lá o chefe dele batendo na porta e dizer, como é que é? Você visitou tais clientes, tal? Assim como nas nossas empresas a gente tem que representar a nossa área comercial. Então, ele vai bater lá na porta e falar, não fechou nada? Aquela empresa que você estava lá, foi fazer visita lá na empresa da Janete, como é que está isso? Ai, pois é, não consegui fechar, porque o balancete deles lá, ele não conseguiu me entregar, né, o faturamento dos últimos 12 meses, a pessoa só me mandou dos 6 meses, né, não tinha nada para oferecer de garantia, tinha uma série de situações lá complicadas na parte fiscal, e a empresa não sabe nem o que vai fazer com o dinheiro. Quais são as chances desse banco te dar um dinheiro? É quase zero, e se ele te der esse dinheiro, com certeza será com uma taxa de juros bem alta, até porque o banco ele vai diminuir o risco dele colocando uma taxa mais alta, um prazo que você poderia, de repente, ter uma carência, ter um prazo de amortização bem superior, e não tem.
né? Então, a tua operação, ela ficou ruim, ela te resolveu naquele momento zero, no momento lá de apagar incêndio, mas daqui a pouquinho você vai estar de novo, né, gargalado, porque não vai conseguir dar sequência. Então, se fizer esses itens aqui, como eu falei, né, não tem aqui a pretensão de ensinar ninguém. Eu só estou, na verdade, passando para vocês, compartilhando com vocês coisas que eu apliquei em várias empresas, eu não apliquei só em uma, eu apliquei em várias empresas onde eu passei, e deram certo, né? Então, e não foram só em operações no Brasil, foram operações que eu fiz fora do Brasil, Colômbia, Peru, Inglaterra, Estados Unidos, operações que eu fiz em vários lugares e que deram certo nas empresas que eu apliquei. E seguindo mais ou menos essa lista aqui. Claro que tem uma coisinha ou outra, mas se seguir esses 5 passos, eu acho que as chances de vocês conseguirem acessar os bancos é muito grande. Então, tá ali perto do cliente, do teu gerente, tá ali perto da tua área de crédito, né? Fazer um bom planejamento, que se não for um bom planejamento, fazer no mínimo um fluxo de caixa, se não tem até o final do ano, que seja 2 meses, 3 meses, mas saber onde se vai aplicar o dinheiro. E aí, por que eu falo também desse planejamento? Eu entrei numa empresa, lá já como diretora nessa empresa, e quando eu cheguei, a empresa tinha uma linha de crédito aprovado, bem razoável, e aí eu falei, tá, deixa eu dar uma olhada no fluxo de caixa. A empresa não tinha ainda, elaboramos o fluxo de caixa e tal. Eu falei, tá, essa linha que a gente aprovou, a gente não vai usar ela agora. Aí até o presidente da empresa veio e falou, mas como assim a gente não vai usar? A gente demorou um tempão para aprovar essa linha e tal. Eu falei, a empresa não tem necessidade desse recurso nesse momento. Então, a gente não vai pegar esse recurso, porque a taxa de juros dele não está boa e vai usar e vai trazer um dinheiro para dentro de casa onde não há necessidade. Então, o que vamos fazer? Primeiro, vamos fazer um planejamento mínimo de uns 3 meses, para a gente entender se daqui 3, 4 meses, 6 meses, sei lá, a gente vai precisar. Se precisar, eu volto atrás e aí eu corro atrás para ter essa linha. Nesse momento, a empresa não precisa. E aí, assim, gente, a gente ficou mais de um ano sem precisar trazer nenhum recurso externo, porque a própria operação da empresa era altamente geradora de caixa e ela mesma supria a necessidade. A gente, obviamente, fez alguns cortes ali de gastos que não eram necessários, mas a empresa era uma empresa superavitária e altamente geradora de caixa. Então, por que ia pegar mais uma linha de banco só porque a linha estava lá disponível? Então, o planejamento também te mostra se você, de fato, precisa do dinheiro ou não. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, né? Eu espero ter podido contribuir um pouquinho aí no processo de vocês, né? Estou aberta para perguntas, né? Aí eu deixo com a Ana agora e com vocês, estou aqui está o meu contato, meu e-mail, meu celular, se quiserem me fazer perguntas pelo celular depois também fica à vontade, me mandar e-mail, estou à disposição de verdade. Obrigada de novo pelo tempo, eu acho que eu fiz dentro do tempo que a Ana tinha colocado e o Adriano, acho que não extrapolei, Ana. Não, tá ótimo, eu acho que foi tudo perfeito. Se você puder deixar o teu contato aí aberto, né? Né? Ou se você quiser aparecer, depois novamente nós colocamos o teu contato. Eu coloco ele ali no chat, Ana. Eu disponibilizo ele ali, daí o pessoal já vê. Eu quero ficar vendo a cara de vocês agora também, porque é horrível você falar e não ver ninguém, só ver uma apresentação. Se quiser ver a câmera agora, vai ser bom, porque aí a gente começa a ver as pessoas. Isso é muito bom. Verdade. Olá, foi ótimo, Janete. Que bom. Espero ter contribuído aí um pouquinho. Não, é isso aí. Vamos escutar as perguntas aí do pessoal. Pessoal, vamos abrir para perguntas, então. Eu acho que é um momento super interessante. Temos que aproveitar aí todo esse conhecimento da Janete. Tá? Quem quiser fazer a pergunta diretamente a ela, pode abrir o microfone, né? Faz pergunta facinha, tá, Marcelo? Brincadeira. Pode apostar que ela é boa. Não, Janete, bem legal a tua apresentação, as 5 dicas ali, acho que realmente fecha com chave de ouro. E é um detalhe simples, né, que a gente acaba não pensando realmente de preparar um material na hora de pedir dinheiro para o banco, né, que facilite, na real, a outra ponta, porque a pessoa que está ali não deixa de levar para dentro dos comitês de crédito, que é onde aprova as liberações de financiamento, ele é meio que um vendedor seu, né? Então, se você facilitar a vida desse cara, fica mais fácil. Uhum. A minha pergunta é simples, assim, esse kit banco, algo parecido, ele, assim, por exemplo, se a gente resolve ter esse kit sempre pronto, ele deve estar atualizado o quê? Cada 6 meses, 3 meses? Eu sempre deixei o kit atualizado, né?
Até porque, ia nas empresas que eu fui entrando, a gente já conciliava o dia anterior no dia seguinte, até 10 horas da manhã já estava tudo conciliado. Então, eu já tinha o balancete fechado. Então, a gente já até deixava uma pastinha lá dentro num diretório, né, num SharePoint, um diretório, sei lá, enfim, o kit. Então, eu já tinha os últimos 12 meses de faturamento, já tinha o último balancete, balanço auditado do ano passado, se não tinha, ok. Enfim, mas assim, o ideal é que sempre esteja o mais atualizado possível. Porque se você entrega como eu falei, um balancete lá de outubro, nós estamos em julho, ele fala, meu Deus, mas assim, a empresa, se ela não estivesse cuidando da empresa, eu não estou dizendo que a empresa não cuida dela, tá? Pelo amor de Deus. Mas quando você mostra um número tão antigo, fala, se a empresa está usando esses números para tomar decisão, de repente ela está tomando muita decisão errada porque os números estão desatualizados, né? Então, assim, o mais atualizado possível sempre, Marcelo. Tá. Outra pergunta, assim, a questão, assim, muitas empresas, até por uma questão de cenário, por mais hoje que o governo esteja, né, prorrogando a questão tributária, a gente pega, principalmente as PMEs, com bastante certidão positiva aí de débitos com os tributos, né, municipal, federal e estadual. Você falou uma coisa que realmente acho que é importante, que é assim, ser transparente. É avisar assim, estou atrasado, estou devendo, e aí explica por que de repente ficou isso para trás. Isso é importante, então, deixar essa transparência aí em relação ao tributário do negócio. É verdade. Alguns bancos, o governo agora, na verdade, algumas linhas, inclusive tem no Paraná, Recupera, eu estou, que é do Fomento Paraná, que é parceira da CESP também, por isso que eu estou falando desse banco, não estou fazendo propaganda de ninguém, mas dentro do Paraná Recupera tem algumas linhas que eles não estão olhando a questão das CNDs, né? Então, mas é para um determinado valor também, não são para todos os valores, né? Então, valores maiores, obviamente, vai olhar isso. Mas eu acho que quando você fala, de fato, a minha certidão, ela está com efeito positivo, e explicar a razão, e falar o que você está fazendo, mostra uma transparência para o banco, porque o banco já sabe disso, o banco tem mais acesso do que a gente de informação das nossas empresas. Então, tentar ali achar que vai dar um somebody love no banco, não vai rolar, desculpa o termo, não vai rolar, porque o cara já sabe, entendeu? Então, acho que é ser realmente bastante transparente e já mostrar, de repente, um plano de ação. Porque o fato, de repente, que você está com uma certidão com efeito positivo, às vezes você está brigando na justiça por algo que você foi autuado e você não tem culpa daquilo. Mas a tua certidão, ela está com efeito positivo. Então, mostra isso para o banco e aí as tuas chances, eu acho que de ter uma aprovação é bem razoável. Quando vai numa enrolação ali, não fala, eu acho que as chances, ele fala, não, aquela empresa lá, ela está me enganando, tal, não sei o quê, não vou dar o dinheiro para essa empresa. Legal. E é uma última pergunta que eu acho que é bem relevante, é uma coisa que cria bastante dúvida no pessoal na hora de buscar recurso, é sobre o percentual de alavancagem que todo mundo, CPF ou CNPJ, quando você vai pedir dinheiro, eles consultam no Bacen como o quanto de empréstimo você já tem, ou no teu CPF ou no teu CNPJ, né? Existe qual que é o percentual teto? Sei lá, 2 vezes o faturamento anual, mensal? Como que é mais ou menos essa conta ali? Então, assim, Marcelo, tem métricas para isso, para você calcular, né? Então, você fala lá que tem que ser um percentual em cima do teu PL, um percentual do teu EBITDA. Então, tem várias formas de cálculo. Mas o que eu fiz? Porque eu já trabalhei em empresa onde o percentual estava bastante relevante. Mas só que quando eu explico daí por que eu tomei esse dinheiro no passado, porque ele vai olhar sempre passado, que eu já tomei, e falar que aquela necessidade de caixa, ela foi para investimento, porque é diferente quando você tem um dinheiro que você captou para CAPEX e um dinheiro que você captou para OPEX, né? Então, porque você está captando para o teu giro, pode dar uma conotação que a tua empresa não é geradora de caixa. E aí, por isso você está buscando tanto dinheiro para o operacional, para o OPEX, né? Quando você capta dinheiro para investimento, para o teu CAPEX, ele vai falar, opa, eu estou captando dinheiro para gerar mais dinheiro. Então, acho que fazer simplesmente o cálculo simplório lá, que tem diversos cálculos, na verdade, não é a melhor coisa. Você pode fazer até para você ter um limite até onde você vai chegar,
né? Então vai ser X% do meu PL, vai ser em cima do EBITDA, enfim, né? Então, você pode fazer isso para você controlar, que eu acho que é importante a empresa ter isso no radar dela, mas mesmo que dê um percentual que ficou acima do que o mercado pratica, eu acho que cabe, de repente, uma explicação. Se for um dinheiro captado para investimento, é mais fácil, porque o banco vai saber que é para investimento no futuro, e talvez essa captação vai estar vinculada nesse investimento, que ele pode ser a própria garantia na operação. Agora, se é um dinheiro que você está captando, se você destrincha lá no teu endividamento, a maior parte está no curto prazo, que é horroroso, por isso que ele vê 12 meses de faturamento, tá? Então, você tem 12 meses de faturamento, tem o teu endividamento, a grande parte está dentro do teu curto prazo também, então, talvez você não tenha dinheiro suficiente para bancar aquilo. Então, de repente, se o teu endividamento está no longo prazo, está distribuído maior parte no teu CAPEX, mesmo que o percentual seja relevante, você consegue explicar. Quando está muito no curto prazo e ainda está muito em cima de OPEX, aí tem que trabalhar um pouquinho mais na explicação, aí tem que ter um planejamento melhor para sustentar o teu pleito. Não sei se eu respondi. Tá bom. Não, respondeu. Beleza. Legal, Denise. Parabéns, gostei bastante aí. Deixa eu abrir para o resto do pessoal poder fazer as perguntas aí. Beleza, estou aberta. Obrigada, Marcelo. Duas perguntas aqui, Janete. Então, como você adaptaria a tua visão para uma startup de TI criada em 2020 e que está começando a faturar agora? Essa é uma pergunta do Charles, tá? Depois eu tenho mais uma dele também. Então, tá bom. Charles, pergunta difícil, hein, Charles? Pergunta de 1 milhão? Enfim. Mas como é que a gente adapta? Eu acho assim, por exemplo, eu comecei a minha empresa agora, como eu falei, em fevereiro, na verdade, eu estou finalizando a montagem da minha empresa, tá? Já na reta final, mas a minha empresa já nasceu com todos os itens, com todos os arcabouços de governança corporativa. Então, minha empresa já nasce com um código de conduta, minha empresa já nasceu com as políticas, minha empresa já nasceu com fluxo de caixa planejado até 2022, então ela já nasceu com essa estrutura. Então, o fato de ser uma startup, que ainda é mais difícil, às vezes, o acesso aos bancos, porque ainda ele talvez enxerga como uma gestão, talvez não ainda tão profissionalizada, porque está muito voltado para o core business da empresa, então tem um pouco de resistência maior. Mas nascer a empresa, né, como você falou, 2020, Charles, verificar se dentro dessa estrutura tua de governança, de gestão empresarial, se você já está atendendo isso, porque o banco ele vai olhar para ver se você é uma empresa que ele pode te emprestar dinheiro para que essa empresa seja sustentável. Então, montei uma startup hoje, quanto tempo essa empresa, qual é a perpetuidade dessa empresa? Então, se você já nasce com ela, se já ela não está estruturada, seria legal gastar um pouco de tempo para estruturar essa empresa. Eu não sei se eu respondi o que ele perguntou. Ele está dizendo que sim. Obrigada. E aí ele aproveita para emendar, né, Charles, com mais uma pergunta. Como os bancos enxergam e avaliam a possibilidade de crédito para as startups? É outra pergunta do 1 milhão também, né? Porque nós estamos com muitas empresas, muitas startups na área de TI, precisando de crédito para tomar fôlego e seguir em frente aí. Então, assim, aí o que o banco vai olhar, né? Se é uma startup que ela já está ali 3 anos de operação, é mais fácil porque ela já tem um histórico para apresentar. Se é uma startup que acabou de nascer, ele vai ter que ter uma boa tese para os próximos anos. Porque ele vai ter que convencer o banco que o negócio dele tem escalabilidade, que o negócio dele vai ter margens que vai pagar o negócio. Em geral, as startups de tecnologia, elas têm margens maiores, né? Porque a escalabilidade é maior. Então, acho que tem que trazer isso para o banco. Então, fazer um plano de negócio para pelo menos 6 meses para explicar para o banco, eu acho que faz todo sentido. O banco, como eu falei, o banco ele quer dar o dinheiro. Porque, assim, o negócio dele é vender dinheiro. Ele não quer ficar com o dinheiro na mesa, certo? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma boa tese de defesa do que eu estou pleiteando. E aí, se eu não tenho lá o kit banco, porque passado, eu não tenho ainda, a startup acabou de ser montada, não tenho um balanço auditado, mas aí, de repente, eu já tenho uma boa governança, porque eu já fiz lá toda a minha estrutura de governança, eu já fiz, nossa, que legal, né? Tem uma boa governança de TI, eu tenho já um planejamento lá, eu tenho uma tese que o banco, a chance dele acreditar nessa tua tese é bem grande. Aí dá para construir bem, eu acho que tem um bom resultado. Tá bom, obrigado, Janete.
Espero ter respondido, Charles. Tá bom, respondeu. Não é fácil o caminho da startup, mas respondeu. Não, mas eu acho que é um universo brilhante, assim, sabe? Eu, infelizmente, né, não trabalhei nunca, né? Então, eu não tenho isso na minha caminhada aí profissional. Sinto muito, quem sabe um dia, né? Eu posso virar conselheira de uma empresa startup, né? Eu acho que seria muito legal. Mas eu acho linda a trajetória que as startups realmente percorrem, né? Porque é um desafio bastante grande num país como o nosso, né? Mas, enfim, acho que se tiver uma boa tese, consegue acessar boas linhas, né? Não só com os bancos de varejo, mas, de repente, as linhas de financiamento, a FINEP, por exemplo, que o Marcelo está aí, pode ajudar, né? O Marcelo me ajudou, inclusive, em outras empresas, a gente conseguindo linhas de subvenção, que pode ser uma boa alternativa. O BNDES também é uma boa alternativa. Deixa eu aproveitar até e só fazer um comentário sobre isso, porque o Pronamp permite que uma startup seja avaliada só pelo seu capital social declarado no contrato social. Então, eu coloquei agora acabei de criar a conta bancária, né, na Caixa Econômica para essa startup, estou com o primeiro contrato agora, iniciando o faturamento agora esse mês de julho. Mas eu fico pensando, será que o banco poderia realmente dispor de dinheiro, de crédito, para minha startup? Eu declarei um capital social de 500 mil, né? Eu tenho 2 anos para integralizar esse capital. Então, diz lá no regramento do Pronamp que eu poderia pleitear, parece que o próprio capital social, ou 50% do capital social, no Pronamp, sem a garantia real, né, ou seja, pelo próprio fundo garantidor. Então, em tese, essa proposta para a startup é maravilhosa para mim, porque eu poderia agora, de cara, sair com dinheiro de crédito aí, que uma empresa que já tem faturamento há tempo, né, muitas vezes não consegue chegar nesses 500 mil aí que eu tenho no capital social. Mas a minha pergunta é, será que vai sair algum tipo de Pronamp para essa modalidade de empresa que não tem faturamento? Ou seja, na teoria existe, mas na prática, será que isso vai acontecer? De novo, assim, então tem diversas linhas aí, bem atrativas, nossa, que legal, bonita, você fica, nossa, que legal essa linha, mas é quando você bate lá na porta, você vê que de repente você não consegue. Porque assim, daí se coloca no lugar do banco, né? Então você tem um capital a integralizar em 2 anos, né? Então você tem 2 anos para você botar esse dinheiro lá. Seja o dinheiro que a própria empresa vai gerar, que daí lá você já vai para o PL, já transforma no teu capital social, porque você não retirou aquele dinheiro, ou um dinheiro que você vai colocar como acionista da empresa. Mas aí, se você, ao longo de 2 anos, viu que de repente a empresa não está performando, você vai integralizar esse capital? Talvez não integralize. Porque daí você fala, eu não vou botar 500 mil reais ali, porque eu não vou gastar meu dinheiro ali. Enfim, eu acho que nesse sentido, tem uma chance, se está lá no regramento, que ela vai avaliar simplesmente o capital social, ela tem que obedecer isso. Mas eles podem te dar outras desculpas. Então, o que tem que fazer? De novo, aquela boa tese de que a tua empresa tem escalabilidade, de que a tua empresa tem mercado, que ela vai crescer, etc., para sustentar isso que eles já colocaram no regramento. Então, é sempre assim, boa tese, bom planejamento. E aí, quando eu falo, inclusive, do planejamento, e uma coisa que eu sempre tive muito cuidado, porque eu sou bem chata para isso, é, inclusive, na própria apresentação, tem que ser um negócio agradável, tem que ser bonito, porque quem vai olhar, ele tem que tem que ser atraente para ele querer olhar o teu material também. Então, não dá para fazer aquele negócio meia boca lá no Excel e achar que vai passar, que não vai. Então, dá uma caprichada, perde tempo fazendo esse planejamento e deixa numa cara também atrativa. Mas eu acho que tem que ter tese também. Não adianta só seguir o regramento, não, porque eu nunca usei essa linha, né? Mas eu acho que não dá simplesmente para ir no regramento. Tem que ter uma boa tese. Deixa eu aproveitar e emendar uma pergunta aí, que é o seguinte, Janete, por exemplo, o Charles está comentando de uma startup, mas digamos que eu já tenha tido uma empresa no passado. O histórico da minha empresa do passado tem validade nessa análise de crédito? Quer dizer, claro, se a empresa foi bem, obviamente, né? Digamos que eu mudei. Né? O Charles tinha uma empresa, agora não tem mais aquela empresa, tem uma outra, que é essa startup, mas tem um histórico passado dessa outra empresa. O banco leva isso em consideração? O banco ele pode levar em consideração, principalmente se essa empresa anterior faz parte de um grupo econômico, né? Então, tem a Ana, que tem uma holding controladora aqui em cima, e aí você tem as outras empresas. Então, você tem uma empresa lá do passado, que você não está no dia a dia dela mais,
mas você tem uma outra empresa. Então, ela faz parte de um grupo econômico e ele vai fazer avaliação, inclusive, desse grupo econômico. Porque até para ver se você, de repente, não pegou uma empresa lá, levou ela numa situação que dilapidou essa empresa, abriu uma nova, então ele vai olhar. Então, o bom histórico, ele vai avaliar tanto para ver da própria performance de gestão empresarial da Ana, como gestora dessa empresa, mas vai olhar o histórico também, se era uma empresa boa pagadora, porque provavelmente aquele perfil que você tinha naquela empresa, você vai trazer para a tua startup agora também. Né? Então, o teu modus operandi não é muito diferente. O que pode ser diferente é a entrega para o mercado, né? Então, são negócios diferentes, ele pode realmente... Opa, eu tenho uma venda de produto e eu tenho uma startup de tecnologia que tem uma escala super grande, etc, etc. Então, é diferente. Mas ele vai olhar o teu histórico também, sim. Então, deixa eu perguntar mais uma coisa que eu acho que também tem a ver, que é o seguinte, por exemplo, no caso do Charles, ele vai montar uma apresentação lá com todos os dados de mercado e tudo mais. Valeria a pena colocar uma análise, por exemplo, né, digamos que essa empresa que esteja pleiteando está desenvolvendo um produto em cima de inteligência artificial, né? Então, eu levantar no mercado outras empresas que estão usando essa tecnologia, né, e colocar no meu portfólio como um comparativo. Olha, as empresas que estão usando inteligência artificial estão crescendo, estão sendo rentáveis, estão trazendo números positivos, então, no meu caso, também vai trazer, porque eu tenho um negócio similar. Isso é válido? Tudo é válido, Ana, porque quanto mais informações você criar nesse book que você vai entregar para o banco, para a instituição financeira, pode ser um fundo também, melhor vai ser a tua análise. Como eu falei, você facilita a vida do outro lá do outro lado. E aí, assim, os números, infelizmente, as empresas, em geral, não publicam seus números, né? Tem aquele medo de que não vou publicar meu número, porque meu concorrente vai saber, meu funcionário vai saber, né? Então, assim, dentro de governança corporativa, você tem os 4 princípios. Um dos princípios é prestação de contas e transparência. Então, a publicação do número é para atender um princípio de governança. E aí, só que como nem todas as empresas publicam, às vezes você não tem conhecimento dos números da tua empresa para colocar ali como tua tese. Mas você pode colocar a tese do mercado que a empresa está inserida, e você também está inserido nesse mesmo mercado, que essa empresa está crescendo em termos de repente, uma informação de tamanho, de quantidade de funcionários, de abrangência, etc, etc. Então, quanto mais informações você colocar, informações validadas, informações verdadeiras, melhor vai ser a sua análise. Sempre melhor. Gente, eu estou monopolizando aqui. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Né? Porque eu acho que eu monopolizei um pouco as perguntas aqui. Tá. Se não tiver outro alguém na fila aí, eu faço. Por favor. Eu achei provocativa aquela colocação em relação a analisar cliente deficitário, cliente que não ajuda a gerar caixa. Mas eu vejo, na prática, uma resistência muito grande a despedir cliente. Então, eu que trabalho com software de BI, né, já implantei no passado, coordenei projetos diretamente em empresas. Hoje já não mais tanto com o público final, hoje a gente tem mais contato com parceiros, mas mesmo assim, eu vejo assim a facilidade de jogar na cara dos gestores os números, né, através de uma simples curva ABC de rentabilidade por cliente ou de faturamento por cliente, mas parece que o pessoal tem medo de olhar para aquele negócio, né, que pode sugerir uma despedida de um cliente. Né? Eu achava assim um dos instrumentos mais entusiasmantes no projeto, de poder olhar a rentabilidade por cliente. E me sinto frustrado de ver isso tão pouco utilizado. Não sei se você concorda com essa minha percepção, e se você concordar, queria ouvir se você tem alguma razão, explicação para isso. É mais assim por curiosidade, né, para entender o que está por trás de algo que, né, como você colocou como provocativo, na hora que você coloca isso na mesa, parece tão óbvio, tão lógico, né? Pô, por que eu vou ficar mantendo um cliente que está ajudando a destruir meu caixa ou prejudicar minha margem?
Uhum. Léo, obrigada pela pergunta. Eu concordo com você, né, que realmente tem essa dificuldade da gente, de repente, demitir um cliente, mas é importante. E eu acho que essa dificuldade também, assim, é em função de que, para a gente conseguir um cliente é difícil, né? Então, não só difícil, mas é custoso. Então, você tem lá o tal do CAC, né? Então, assim, você gastou dinheiro para trazer aquele cliente, conquistou aquele cliente, ele está na tua base. Como é que você demite esse cliente? Mas esse exercício precisa fazer, porque senão ele destrói o esforço que você está fazendo nos outros clientes. Então, você tem lá uma margem de 20%, 30% num cliente, tem uma margem ruim no outro lá de 10%, uma margem negativa, ele está consumindo o resultado daquele. E aí, no final do dia, precisa trazer retorno para a empresa, porque senão, por que você vai ter uma empresa? Não é melhor botar no mercado financeiro? Então, essa é a pergunta. Mas é óbvio que é difícil demitir um cliente, e isso tem que ser feito com todo o cuidado possível. Nessa empresa era um cliente grande, como eu falei, ele performava lá dentro da coluna dos top 10, era um cliente público, e aí por isso que ele tinha tanta dificuldade também de a gente trabalhar com ele. Mas a gente, o que nós fizemos? Nós esperamos dar o prazo lá no caso do próprio contrato, né, para a gente não ter nenhuma outra sanção, e aí a gente fez isso de uma maneira muito cordial, etc, etc, e aí a gente passou a régua. Mas para a gente conseguir demitir esse cliente, a gente daí demitiu vários outros também, foi um exercício grande, lá eu encabeçando isso, junto com os outros diretores e para o presidente, mas a gente levou mais ou menos 6 meses para demitir o primeiro cliente. E aí, quando a gente fez isso, a gente mostrou que a empresa ela era altamente geradora de caixa e ela caminhava sozinha, sem dependência de terceiros. Mas é porque, infelizmente, ela estava gastando muito com clientes e com clientes que não traziam retorno e não tinha condição de negociar. Eu acho que o primeiro exercício que tem que ser feito, quando você evidencia que um cliente ele é consumidor da tua margem, né, das tuas margens médias, é você tentar equacionar essas margens, né? Você negociar e trazer, de repente, um equilíbrio econômico-financeiro. Acho que a primeira cartada que tem que fazer, se você não conseguiu avançar nessa negociação e ele, de fato, traz prejuízo para você no econômico, financeiro, operacional, etc., aí acho que tem que realmente pensar em demiti-lo mesmo, né? Não tem muito o que fazer. E aí, pensando bem friamente, né? Porque se eu tiver um rol lá dentro do meu top 10, no caso dessa empresa, que ele consumia margem, imagina, ele está dentro dos meus 10 maiores clientes, né? Então, não dá para ter um cliente top 10 consumindo o resultado dos outros. Né? Não sei se eu satisfiz com a tua pergunta, Léo. Tá com o teu microfone fechado. Se quiser abrir teu microfone, Léo, aí a gente pode escutar a tua... Estava procurando aqui subir a barrinha do Meet. Para nós isso faz todo sentido, né? A minha curiosidade só era tentar entender, por lado de lá, né, na cabeça dos gestores, o que fazia eles, talvez, ter medo de tomar essa atitude, né, mesmo sabendo desse aspecto nocivo do ponto de vista financeiro. Né? É difícil, não é uma decisão, assim como você vai demitir um funcionário, que para mim nunca foi uma situação fácil, sempre é difícil, porque às vezes você não está demitindo só funcionário, às vezes está demitindo, entre aspas, a família inteira, né? Às vezes é o principal provedor da casa, mas o cliente a gente precisa fazer de maneira empática, de maneira cordial, mas eu não posso ter um cliente que me prejudica dentro da empresa. Então eu tenho que... Aí eu tenho que ter muita coragem também para fazer um negócio desse, sabe? De verdade. Legal, obrigado. Imagina, Léo, obrigada a você. Nós temos 2 minutos. Temos mais alguma pergunta? Estamos silenciados. Janete, então, eu queria que nesses 2 minutinhos, se você pudesse só comentar a questão dos contratos como garantia dos financiamentos. Ou seja, os contratos que eu tenho com os meus clientes servem de garantia, porque eu percebo muito que as empresas não têm o hábito de fazer contrato com seus clientes. Simplesmente fecha o negócio, começa a emitir boleto e vai em frente. Você concorda que é importante? Deixa eu até aproveitar essa tua pergunta, favor. Ana, porque eu tive um contato com um pessoal da área financeira, um amigo que está operando crédito para empresas, e ele justamente me explicou que o que ele faz, né, de modo particular, e eu pensei até que isso deve ser o comportamento dos bancos. Ele usa contratos somente
quando o contrato já está na situação de obra entregue, serviço entregue. Então, vamos supor, você tem um contrato de 6 meses, você tem etapas a cumprir durante 6 meses. Ele pessoalmente, não é capaz de emprestar para você o valor do contrato todo. Ele empresta o mês, mas o mês que ele empresta é só depois que você entregou a parcela do mês. Você entregou o trabalho do mês, agora você emite uma nota, vai receber em 30 dias. Aí ele adianta aqueles 30 dias com base no contrato, né? Ou seja, é muito pouco, né, essa situação. Mas eu acho que também deve ser como o banco normalmente trabalha, né? Porque quando você acredita no contrato, você está tendo um risco enorme, né? Porque o contrato, para ele virar dinheiro, ele tem que ter todo o trabalho de desenvolvimento e entrega. Então, eu penso que o banco é duro, assim, é coração de pedra mesmo, né? Mas, Janete, você que vai nos dizer. Então, assim, eu usei isso muito na minha vida, muito. É porque, como eu trabalhei em empresas que a empresa não me dava garantias para eu fornecer, não me dava aval, não me dava nada, né? E aí eu falei, eu preciso do dinheiro, o que eu vou fazer? Então, eu vou olhar os contratos. Então, respondendo a pergunta da Ana e já emendando a tua, Charles, primeiro, é importante sim ter o contrato, não só por uma questão de banco, mas por uma questão de governança, por uma questão depois de uma negociação, se der algum problema lá na frente, você ter um contrato para você realmente executar. Então, isso é importante ter o contrato para essas questões. Mas o contrato, de fato, ele te ajuda nos bancos. E aí, o que você estava falando agora, Charles, que a gente chama no jargão dos bancos de contrato performado ou contrato a performar. Então, performado é, de fato, daquele produto que você já vendeu, já entregou, ou de um serviço que você já prestou. O aperformado é de algo que você nem prestou ainda. Óbvio que dentro lá da avaliação do banco, ele tem um maior risco, porque ele não sabe se você ainda vai prestar aquele serviço, mas ele aceita. E aí vai muito das cláusulas contratuais. Por isso que o contrato é importante, você lê as cláusulas, inclusive o seguinte, o banco lá, ele coloca uma cláusula dizendo que não permite que você tenha da cessão de crédito do teu contrato, né? Somente com o aval dele. Então, se ele vier dizendo que não permite, o banco não vai conseguir usar aquele contrato. Mas se ele colocar lá que somente com o aval dele, às vezes não é que você está cedendo o contrato em garantia, às vezes você está usando só o domicílio bancário para fortalecer a relação com os bancos. Então, você vai dizer, olha, eu tenho 5 contratos e eu vou colocar o domicílio bancário no teu banco. Tá, Banco X, né? Banco Itaú. Não estou defendendo nenhum banco aqui. Então, você pegou 5 contratos e colocou lá para receber no Itaú. Quando você está recebendo no Itaú, você tem uma movimentação financeira dentro do banco e o banco, de uma certa forma, dá um conforto para o banco, que a gente chama de conforto, né? Se o teu contrato permite que você faça a cessão de crédito, e aí o banco chama de trava perfeita, né? Porque o cliente vai assinar aquele contrato, aquela trava, e vai dizer o seguinte, eu só posso depositar o dinheiro, vou continuar usando o Itaú como exemplo, no Itaú. Se por acaso o Charles resolver tirar aquele domicílio bancário e levar para o Bradesco, o banco, o cliente não vai permitir, porque ele tem um acordo já com o banco que ele não vai deixar você transferir esse dinheiro para outro banco, porque de repente você consegue captação em 2 bancos. Então, daí por isso que os bancos chamam de trava perfeita. Essa trava perfeita, ela te permite taxas melhores e uma melhor condição de fato, mesmo que seja a performar. E o a performar também, se você vai dar 2, 3, 4 contratos lá para o banco, ele mostra já uma intenção tua para o futuro e já uma performance da empresa no futuro também, né? Então, assim, cada vez que vocês ganharam um cliente, né, ou se, de repente, na base de vocês, os clientes não estão com contrato, atualiza essa questão, faça contrato, verifica as cláusulas contratuais, né? Cláusula de multa, se de repente você fez um investimento enorme, o cliente diz, não quero mais você, mas não tem nenhuma multa rescisória. Então, essa multa ela é importante, porque vai sustentar para o banco também. Caso o cliente reincida com você, ele tem que te pagar uma multa e você consegue honrar com pelo menos parte do dinheiro que o banco te emprestou. Então, tem que ter contrato, né, e o contrato você consegue usar em operação financeira, sim. Eu usei diversas vezes. Informação relevante. Uhum. Né? Relevante a informação. Relevante. Pessoal, infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Eu não sei se todos viram que a Janete deixou o contato dela ali no chat, né? Então, caso alguém, depois do evento, né, lembre de alguma pergunta ou de alguma questão que ache importante, pode trocar uma ideia com a Janete, né? Uhum. Agradecemos a presença de todos, o Adriano deixa um grande abraço, mas ele teve que sair bastante rápido, porque ele estava entrando numa outra reunião, mas
Janete, mais uma vez, temos que te agradecer muito, acho que as informações são muito valiosas para o momento que nós estamos vivendo, né? E nós da CESPRO desejamos, assim, grande sucesso a todos que participaram e estamos à disposição para dar todo o apoio possível nesse caminho, tá bom? Janete, beijo para você. Eu agradeço muito pela paciência em me ouvir, espero ter contribuído com alguma informação que ajude vocês na empresa de vocês, né? Estou à disposição, como eu falei, meu telefone, meu e-mail estão ali, então vocês podem entrar em contato comigo, se precisar de alguma coisa. Às vezes, para trocar figurinha, quer tomar café comigo, pode me chamar que eu vou tomar café, né? Então, acho que é legal a gente estar aí contribuindo com as outras empresas para transformar, acho que não só as empresas, mas de uma certa forma a gente transforma o Brasil. A crise, como eu falei, é uma grande oportunidade. A gente precisa aproveitar e usar todo o potencial dela para transformar os nossos negócios e transformar, por que não, as nossas vidas pessoais também, tá? Agradeço de novo a paciência de todos vocês, né? E até uma próxima vez. Obrigada, Ana, de novo aí pelo convite. Obrigada a todos que participaram e logo a live gravada vai estar à disposição de todos, tá bom? Tá bom, então. Boa noite para vocês, bom descanso e até a próxima. Até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, valeu. Obrigado. Tchau.